A paz, hoje estamos a continuar com o estudo bíblico, estamos no livro do Apocalipse e vamos começar o capítulo número 4. Para quem não teve a oportunidade de ver os outros, na última sessão terminamos de ver foram as 7 igrejas do Apocalipse, e aqui vemos, não é, no mapa que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo em português, Filadélfia e Laodiceia. São as 7, segundo a ruta dos Correios lá do Império Romano. E agora começaremos o capítulo 4, que é a visão do trono. E, o trono e, e também aparece em outros livros da Bíblia. Aqui no Apocalipse já apareceu uma parte no, no princípio do livro. Também em Daniel aparece. Também não é a única vez, dá para procurar e comparar, não é? Mas sempre é uma visão assim muito impressionante. E aqui mostra algumas coisas que nos outros livros não, e vamos começar hoje a ler. Vamos nos distribuir os versículos. O, o versículo número 1 é a irmã Paula, o 2 é a Elda, o 3 o irmão Rocha. Se houver tempo, eu vou ver o 4. Se entretanto chegar a irmã Rebeca, ela vê o 4 e o 5. Vamos fazer, como já sabemos, duas rondas. A primeira é só para ler e a segunda vamos fazer as perguntas e comentários. Então, começamos. Versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois destas, devem acontecer. Logo fui arrebatado ao espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. E o que estava assentado era na a presença semelhante a pedra, jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia, Semelhante a parecia esmeralda. semelhante a esmeralda, E e ao redor do trono havia 24 tronos. havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos ba- barcos, e tinham sobre as suas cabeças coroa, coroas de Ouro. aquela coroa de, coroas de, não estou a ver mais aí, tem que subir mais. Coroas de ouro. A coroa de ouro, e dos tronos saíam relâmpagos e trovões e vozes, e aí diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Até aí, vamos parar aqui e vamos fazer as perguntas e comentários. Como vemos, aqui já começa a estar um pouco difícil, não é? Mas vamos com paciência a ler cada.
Então, o versículo 1 é a irmã Paula. Pronto, depois destas coisas olhei, não é? João olhou e eis que estava uma porta aberta no céu. Que visão, não é? Ver uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvir a falar comigo, disse: Sobe aqui mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aqui. Quer dizer, aqui João subiu ao céu, não? Penso eu, ou subiu à porta que estava aberta. E, e a primeira voz, e penso que seria uma voz como de trombeta, né? Devia ser uma voz muito forte. Uma trombeta tem um som muito, bastante forte. Todas as coisas que devem acontecer. Pronto, aqui é uma imagem que eu não consigo imaginar, não é? Portas abertas no céu, depois a chamarem João, e a primeira voz quer dizer que vai haver mais vozes, não sei se é a voz de Jesus, aqui não. eh, eu disse, pronto. Aqui o primeiro é dizer a situação, não é? Em que João se encontrava, aquilo que ele viu, e, e eu penso que ele, neste momento, ele subiu ao céu. Se eu estou a falar bem, não é? Porque disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas, assim, é que eu também não estou a perceber que é se depois destas que já aconteceram, ou se daquilo que ele vai mostrar, depois daquilo que está para trás, não é? Que estas coisas que ele vai ver a partir de agora é que vão acontecer. Sim, é para dar continuidade nos capítulos passados Anterior. Pois, que ele já viu, mas aqui o versículo 2 vai complementar que a sim, Elda ok. e que a irmã Paula está a dizer. Pronto, continua aqui a dizer o que estava a mostrar para Deus, para o João, desculpa, mas diz que foi um espírito, foi assim, fisicamente, pelo menos no diz que diz sim que foi um espírito, e menciona que tem aquele trono, o céu, e assentado sobre o trono. Y ya tenía otros versículos mencionado que en el trono, sí. Y continúa también como tres, a descrição toda da. Eu fiquei curioso desta frase, arrebatado en espírito. Então vamos ver no pergaminho como que está escrito. E no 4:2. Vamos lá, para ver como é que pronto, o Espírito Santo mandou escrever no pergaminho, né? Já sabemos que esta ferramenta que estou a abrir está em espanhol, mas o versículo, bom, eu vou ler em espanhol, mas só para confirmar que está igual, né? E logo fui em espírito, e eis um trono que estava posto no céu, e sobre o trono estava um sentado. Fica mais ou menos, mas esta parte inicial também deixa em dúvida. E fui em espírito. E que nome. E que nome. Esta é a parte que em português diz que foi arrebatado, não é? E em espírito. Então vamos ver esta palavra. Esta é a palavra-chave, não é? E olha, vemos que é uma palavra com muitos sinônimos e por isso é quando fica difícil de traduzir. E a palavra é ginomai, que está aqui. Eu vou meter maior que esta. E aqui, para quem tem dúvida como deve ser lido, é aqui, olha, ginomai. Ginomai, que quer dizer que foi feito, aconteceu, de facto, convertir-se, for, fazer, ser. Estão a ver todos os sinônimos que tem essa palavra? Tá bom. Pois, e aqui vamos ver a etimologia. Ginomai, que é isso? Propriamente emerger, chegar a ser.
fazer a transição de um ponto a outro. E o significado fundamental de Ginomai é chegar a ser, estar em processo de chegar a ser, ter chegado a ser. Pelo tanto, não é um equivalente exato do verbo como ser, como o verbo eimi, sino é algo que torna-se ou é transportado, como fala aqui. Fazer a transição de um ponto a outro. Então, aqui o que está a dizer no versículo 2 é: e logo fui transportado de um ponto a outro em espírito. E isto também lembra-me muito, e, e vamos abrir para tirar as dúvidas, de Isaías, aqui vemos, não, Ezequiel e Daniel. Não vamos ver todos os versículos nos que acontece esta frase, porque demoraríamos muito. Mas vamos ver alguns exemplos. Vamos ver Isaías 6:1. Eu vou abrir para vocês, sem perder essa leitura. Aliás, já vou abrir outras janelas para fazer isto mais rápido, né? Isaías 6:1. Onde está? Isaías 6. O que falávamos, não é? A visão, né? E também Isaías teve esta visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Bom, e aqui a visão que teve o Isaías. Interessante, não é? Como parece com João, porque diz no versículo 5: então disse eu, ai de mim, que, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas pronto, vamos. Quem quiser ler depois pode ver toda a visão, que é impressionante para comparar, não é? Porque como de real foi isto, não é? E vamos ver as outras visões, assim, brevemente. Por exemplo, em Ezequiel 1:26. Vamos lá ver. Ezequiel 1:26. Bom, quem quiser ver depois, com calma, entre semana, no capítulo todo também é a visão que teve o Ezequiel. ¿Isso aqui é o quê? 1:26. É o princípio do livro de Ezequiel. Tá bem. E por cima do firmamento, estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma sáfira. E sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E pronto, ele começa a ver, a descrever também. Ou seja, o importante de cada visão é que cada escritor bíblico dá muitos detalhes, e isso é importante, não é? Porque, como disse a irmã Paula, tentar imaginar nós que não vemos, não é? E como foi isso é difícil, e por isso cada um deles eh, tentou da melhor maneira descrever o que viu. Espera aí.
Interessante o que diz cada. Só vou ler esta parte. Aqui o Ezequiel, no princípio do capítulo, dá a data e os detalhes e o lugar onde estava quando aconteceu esta visão. Diz, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor âmbar que saía de entre o fogo. Mas este dice, olhei. Isaías diz, aqui no princípio, não é? Eh, peraí. Peraí. Mais para cima. Hum, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Um diz eu vi, o outro diz olhei. Agora vamos ver mais um exemplo que está em Daniel. Daniel 7:9. Já vou abrir. Isto é só para que quem não teve a oportunidade de ler as visões consiga ler completa, não é? Porque eu só estou a ler partes, não é? Mas sempre que eu Daniel, vejo, quando tenho Daniel oportunidade. quanto? Daniel é Daniel, 7:9. Sempre que tenho oportunidade, eu fico muito atento e tento imaginar mais. E é difícil, não é? Daniel 7:9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Vou ler um pouco mais para trás para tentar relembrar como é que começou a visão de Daniel. Hum, Olha, ele também vai ver 4 animais, que são os seres viventes que nós vamos ver. Lembrem disso, porque vai aparecer daqui a pouco. Espera aí. O segundo animal. Primeiro era o leão. Aqui, 4 animais grandes. Aqui, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões. Ou seja, o que estou aqui a ressaltar é que um deles disse que viu. Eu vi, né? Ele não diz bem onde que estava, mas ele aqui Isaías disse em que ano, né? Não, ele não disse se estava no rio, no templo, na casa dele, só diz que ele viu. Ezequiel, sim, ele diz que estava junto ao rio Quebar, ou seja, ele estava acordado, o Ezequiel. Ele é mais detalhado nisso. Fala o ano e fala o lugar. E Daniel, definitivamente, ele é mais específico. Ele disse que foi um sonho. Ou seja, em Ezequiel, disse que ele olhou. Isaías também. Daniel, não. Ele disse que foi um sonho e visões, não é? Agora, o diferente com João no Apocalipse, agora voltamos para o Apocalipse. Quem quiser, entre semana, ver as visões, fique à vontade. É algo impressionante e também ajuda a compreendermos um pouco como é que é isso, não é? E imaginar. Mas aqui, João, a diferença dos outros, não diz que foi um sonho, nem diz que foi uma visão exatamente. Ele não esclarece, ele não fala isso. Fala que foi arrebatado em espírito. E nós vimos que a palavra no grego, no pergaminho, pelo menos o que está escrito na gramática, não é? Porque naturalmente isso tem várias interpretações, que quer dizer
há uns teólogos que falam que foi uma visão, ele só viu, não quer dizer que ele esteve fisicamente. Há outros teólogos que falam não, que ele esteve fisicamente, e há até quem diz que não, que foi só um sonho, talvez, mas eu só estou a dizer o que a gramática está escrito, não é? Eu não vou discutir se foi uma coisa ou outra, porque só vamos saber, né, quando estejamos com o Pai na glória, não é? Só naquele dia vamos compreender como é que aconteceu, vamos compreender muitas coisas, não é? Mas pronto. A palavra que está escrito aí é inomai, lembremos, o Apocalipse, inomai, que está aqui. E quer dizer, fazer a transição de um ponto a outro. Ou seja, o que está escrito aqui é, e logo foi transportado de um ponto a outro em espírito. Isso também lembra-me a Filipe. Lembram de Filipe nos evangelhos? Ele escreve da mesma maneira. Claro, ele não teve a visão celestial, mas vou especificar o que aconteceu com Filipe. Ele disse que ele estava a caminho, estava andando a pé, e também disse que foi transportado em espírito, e foi transportado lá à beira do eunuco. E lembremos que o eunuco que queria compreender a palavra de Deus, e que foi Felipe que ajudou ele a compreender a palavra de Deus, e que o próprio eunuco pede para o Felipe ser batizado. E foi Felipe que batizou o eunuco. Aí Felipe foi transportado no espírito também, só que foi fisicamente. Felipe estava em um lugar e apareceu à beira do eunuco. E na palavra, no Novo Testamento, outro momento em que alguém foi transportado foi o próprio Senhor Jesus, quando estava no deserto e depois se transportado acima do pináculo do templo. E tem outros exemplos na Bíblia, se nós observamos com calma. Por que estou a relembrar isso? Porque naturalmente cada quem tem que orar, tem que perguntar a Deus. Não é para ficar obcecado, não. Mas com calma e, e pedir a Deus nos ajudar a compreender se isso for importante, não é? Se realmente João, só o espírito dele foi transportado, se foi somente uma visão, ou se o próprio João foi transportado também fisicamente, como Felipe. Agora, a verdade, não sei, eu só estou a explicar o que está escrito na gramática. E cada teólogo, cada pastor explica isto de forma diferente. Por quê? Porque é difícil, não é? Tem coisas que são um mistério. Mas pronto. Já faltam aqui alguns minutos para o intervalo. Desculpem só avançar 2 versículos, mas aqui no Apocalipse vai ser assim porque nós vamos começar a avançar e começar a tratar coisas mais complexas. Tem coisas que é importante esclarecer com calma e outras que, que pronto, que é mais explícito, mais direto o que está escrito no versículo, né? Então, o versículo 3 vai ser aí, Mael. Ah, desculpem. O 2 foi a irmã Elda, o 3 é o irmão Rocha. Desculpem lá. É o irmão Rocha. O irmão Rocha consegue ou quer que nós façamos? Diga. E tem algum comentário ou pergunta do versículo 3? Não, eu não consegui perceber bem a leitura aí. Ah, ok. Então vamos tentar comentar. Vou ler. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Então fala aqui que jaspe, sardônica e esmeralda. Vou tentar aqui procurar uma imagem
trono do Apocalipse 4. Tem alguns artistas, né, que tentaram, segundo a descrição do capítulo 4, mostrar mais ou menos como seria. Não quer dizer que seja assim, não é? Mas, bom, cada quem faz uma tentativa de, por exemplo, este que não mostra tantos detalhes, lá está, não é? Diz que tem um trono aqui, alguém sentado no centro, e diz que é um arco-íris, não é? Aqui. E nós vemos aqui 4 seres viventes, 1, 2, 3, 4, as 7 lâmpadas. Nós vamos a ver esta descrição conforme avancemos no versículo. E, então, continuemos. A ver, hijo, otra vez enseña esa porque está muy bonito. Otra vez enséñala. Aqui está a imagem. Olha, deixa um pouco maior. Isto é uma tentativa de um artista, não é? Mas conforme avancemos no versículo, vamos voltar a esta imagem e tentar imaginar, não é? Que é o único que podemos fazer. Um dia que estejamos na glória, capaz que vamos ver algo assim, não é? E também ficar perplexos, porque João, Daniel, Ezequiel, Isaías, todo mundo exclamou que ficou como morto. Até Ezequiel disse: Não, sou pecador, eu vou morrer já porque vi a glória, não é? Deve ser algo tão incrível. E sim, no espírito deve tremer, não é? Que é uma coisa que. Pronto, para já posso dizer que no nosso corpo mortal não conseguiríamos suportar, não é? Aí é com a ajuda de Deus, ou já glorificados, que conseguiríamos estar presentes aí. Mas pronto. Vou ler mais um bocado e já vamos para o intervalo. E, 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Está 24. Aqui devem ser estes os 24. Né? Continuamos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Lá está, coroas de ouro. Continuemos. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui estão, não é? Estão os trovões, os relâmpagos. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, embaixo do mundo estão 7 lâmpadas. Esta é uma representação, mas há quem representa como se fora este tipo de lâmpada dos judeus. Olhem, assim, não é? ¿La menora? Sim, a menorá, exatamente. E aqui também vemos os 7 seres viventes e aqui os 24 anciãos. São representações. Saúde. Ai, mas vou tentar voltar para outra visão que eu gosto. Bem, tanto faz, não é? Nenhuma delas é superior da outra, são ideias, não é? E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Imaginemos 4 animais cheios de olhos, até daria impressão, não é? Por diante e por detrás. Deixem ver se algum destas representações tem os animais. Olha, aqui estão os 4 animais também. Neste também não dá para ver muito, mas aqui tem olhos. Aqui meio desenhados, pequeninos. Pronto. Mas também daria a impressão ver animais cheios de olhos. Mas sempre as visões do trono são assim, causam impressão. Há quem diz que nós, se chegamos a ver realmente a aparência de um destes seres, ficaríamos com espanto, né? Com medo, porque é uma coisa que na Terra ninguém consegue ver, não é? Pronto, continuamos. O primeiro animal era semelhante a um leão
y el segundo animal semejante a un becerro, león, becerro, y tenía el tercero animal o rostro como de un hombre, león, becerro, hombre, y el cuarto animal era semejante a una águia, leão, becerro, homem e águia. Bueno, vamos ver. Aqui dá para ver o leão, a águia está no fundo. Aqui esta imagem não mostra muito bem os animais. Deixa eu ver se tem aqui outra. Aqui está, olha. Nesta imagem, sim, mostra os animais. Olha, aqui está. O leão, o becerro, o homem e a águia. Continuamos. E os quatro animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Outra vez insiste, estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que era, e que é, e que ¿Qué? há de vir. Com isto, paramos um pouco, porque já vai fechar aqui a sessão. Vamos para o intervalo. Voltando, comentaremos un poco de este versículo. Até ya. Até E já. Oye, hijo, ¿cuánto tarda el intervalo? Varía, normalmente son 10 minutos, mas às vezes nos deixa voltar antes. O Ah, Zoom. bueno, está bien. O sea, Bom, até já. Até já. gloria a Dios, hasta luego. Gloria a Dios. Rapaz, já voltamos aqui do intervalo e, e vamos comentar um pouco de coisas que não falei. Aqui na imagem dá para ver os 4 seres viventes, não é? Que aqui no Apocalipse diz que era um leão, um bezerro, um homem, bom, como cara de homem, não é? Diz, e uma águia, não é? E que tinham 6 asas, não é? E que estavam cheios de olhos por todos lados. Insiste muito isso. Isto que vou dizer depende do teólogo, porque o que vou dizer agora é interpretação, e há muitas interpretações. Ou seja, eu não vou dizer que o que estou que a interpretação que eu dou que é a única. Nem vou dizer que é a melhor, nem nada disso, porque João não explica isso, não é? E o que não está escrito assim diretamente na Bíblia também não estaria errado eu dizer, é isto mesmo assim. Não, não, não. Se estivesse escrito na Bíblia era mais fácil. E um dia vamos ver e, como diz o apóstolo Paulo, vamos compreender plenamente quando sejamos glorificados, não é? Na glória só. Transformados. Mas pronto, uma interpretação é que que estejam cheios de olhos há teólogos que comentam que é um símbolo de que representa a onisciência de Deus, ou seja, que tudo vê, que tudo sabe. Onisciência de Deus. Mas não quer dizer que é a única, né? Agora, que são estes seres viventes? Que bom que temos as outras visões, como eu já disse, quem quiser e puder ler em casa, aproveite que é o Isaías, o Ezequiel, o Daniel. Se não estou errado, também o Jeremias também comenta um pouco sobre isso. Saúde. Mas no Isaías diz que eram os serafins. Cada um tinha 6 asas, não é? Ou seja, e no livro de Daniel, lá está aqui, deixa eu ver, mais para baixo, aqui está. Eh, hum, hum, ¿Daniel qué? Daniel 8. 8. Ah, sí. Espera aí. Hum, hum, espera aí.
é que ele começa a ver outras visões, não é? Bom, outras coisas. Mas eu vou deixar. Hum, hum. Desculpen lá que está un poco lento el computador. ¿sí? Ah, Y en Ezequiel menciona que eran ruedas así completamente, dice, llenas de ojos y que se mueven, pero que arriba de ellas hay como un embaldosado. O sea, sí, todo es simbólico y es más difícil. sim, lá está, como fala a irmã Rebeca em Ezequiel, eram rodas, não é? Quem estuda angelologia, ou não sei como se diga em português, mas é o estudo dos anjos e a hierarquia, não é? Dos seres celestiais, mas também a interpretação, é? Também não é para levar assim, é assim que dizer que é a única interpretação válida. É, ubica ou descreve que cada um destes seres tinha uma função diferente, mas sim, em Ezequiel é um pouco diferente. Hum, já não estou a ver, talvez não era em Daniel, peraí. Há um pouco eu estava a ver isso. Aqui está, desculpem lá, era Ezequiel. É o que queria. Ezequiel. ¿Sí? De las ruedas. Sim, sim. Isso. Ok. Aqui está a descrição também dos seres que viu o Ezequiel. Aqui está. Aqui está. O rosto de leão, de boi, de águia e de homem. Mas tem outra visão onde diz de leopardo, mas já não estava, já não estou a ver onde que estava. Quem quiser ler em casa pode ver. Mas lá está a ver. Em Daniel coincide nos animais, em Apocalipse também. Na outra diz das rodas e na outra fala do leopardo, não é? Mas enfim, o importante é que nós estamos a ver mais o Apocalipse, mas estou a comentar para que cada um com calma veja, olha, o aspecto das rodas aqui do Ezequiel que falava aí uma Rebeca. E no caso do Apocalipse, porque estes quatro seres? Uma interpretação, mas esse é de um padre um dos padres da Igreja Católica, não lembro bem o século, mas é o que dá esta interpretação, que cada um destes seres viventes era um dos quatro evangelhos. E o leão representava este poderio ou linhagem de Deus, né? O bezerro, o sacrifício, porque lembremos que no sacrifício dos judeus, o bezerro era importante. E é importante ver novamente, pesquisar em que tipo de sacrifício será o bezerro, né? O homem, a humanidade de Deus, e a águia, a parte celestial, não é? Que está nas alturas, tudo isso. Isso é uma maneira de interpretar, mas eu não estou a dizer que é a única e que é a melhor. É só, pronto, são pessoas que, no entendimento que o Espírito Santo dá, não é? E é o que interpreta, não é? O E a, Ivan disse que a águia o que é que representa? a parte celestial de Parte Deus, celestial. que está nas alturas, não é? Mas pronto, essa é uma Oye, hijo, interpretação. también eso aparte, el libro el que representa el león, dicen ellos, los diferentes escritores evangélicos o los estudiosos, escriben muchos libros sobre todo esto, de profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dicen que el león representa a nuestro Señor Jesucristo, quien es el león de la tribu de Judá, y lo dice en Apocalipsis 22, yo soy la raíz de David, el león de la tribu de Judá.
la estrella resplandeciente en la mañana, y que representa también Mateo, porque en Mateo este escritor, todos inspirados por el Espíritu Santo, escribe, y eso fue una tarea que nos dejaron en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en el seminario, en el Instituto San Pablo. Y nos decían que Mateo, él iba, pero por todo el Antiguo Testamento, corroborando que en el Señor Jesucristo aquí en la tierra se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Y Mateo ahí representa el león de la tribu de Judá. Luego, la figura de la águila es que es omnipotente y omnipresente y lo ve todo, lo escucha todo, todo, está en todas partes. Y esta es la parte divina de nuestro Señor Jesucristo, es Juan. Y luego la parte del siervo, el becerro, que nuestro Señor Jesucristo fue siervo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Y ese es el libro de Marcos. Y es siervo. Y también trabajó y dijo, mi padre y yo hasta ahora trabajamos. ¿Y qué es siervo? Perfecto hombre, perfecto Dios y siervo. Y el otro que me falta, dijo, león, águila, ¿qué más? Cordero, león, Becerro, águila, el otro, becerro, o boi. becerro. O Sí, Bezerra pero é son Marcos, não é? Marcos, sí. Porque ahí también narra muchas cosas muy simples y también en arameo y muy sencillas de nuestro Señor Jesucristo, muy cotidianas. Pero el símbolo del águila le corresponde a Juan, que es la parte teológica, la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra figura, hijo, es león, ciervo, Homem, ¿qué te dije? Águila. Homem, El hombre, homem é el Lucas. hombre, en Lucas, É Lucas. que es perfecto hombre, perfecto Dios. Y Lucas es muy meticuloso en esas dos cartas. Le llama, fíjese, a su amigo, oh, excelentísimo Teófilo, y mi parecer mío personal es que nada más nuestro Señor Jesucristo es excelentísimo, pero él no nada más le llama una carta, un libro, dice un tratado. En el primer tratado, oh, Teófilo, excelentísimo Teófilo, te narré, o sea, como es médico y estudia todo el cuerpo humano, te narré, dice, diligentemente investigué, profundicé y les pregunté y fui con los apóstoles y los que lo vieron, lo escucharon y lo palparon y fueron presenciales, testigos presenciales de quién, del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. O sea, Lucas como griego muy meticuloso y es la parte, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, pero también perfecto hombre y perfecto Dios. Bueno, hasta ahí. Sim, então esta é uma interpretação que originalmente é atribuída a um dos padres da Igreja Católica, que já não lembro em que século escreve, mas é uma interpretação que é considerada boa. Bom, quem se incomoda de que seja uma interpretação dada por um padre da Igreja Católica, pronto, pode procurar outra interpretação. E são maneiras de compreender isto, não é? De Sí. relacionar Oye, o hijo, perdón, símbolo. pero mira, en los himnarios de las diferentes iglesias evangélicas cristianas en todo el mundo, donde llegaron los misioneros, los pastores, los evangelistas y los hermanos sencillos, pero que están fundamentados en la palabra de Dios. Muchos himnos, hijo, fueron escritos por monjes y sacerdotes católicos. Y la iglesia cristiana evangélica, después de la reforma, los revisó bien y lo que era de idolatría y paganismo lo quitaron. Pero Noche de Paz, Noche de Amor fue pues una persona común y corriente. Gloria a ti, Jesús Divino, que son himnos muy famosos, también fueron escritos por católicos romanos. La misma reforma, Martín Lutero y Juan Calvino eran sacerdotes, monjes católicos romanos. Y nuestra versión en castellano, español, aquí en América, en Iberoamérica, Latinoamérica, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran monjes católicos. ¿Por qué? Porque los escritos pergaminos y cueros de carnero,
lo más antiguo que se tiene de la palabra de Dios está debajo del Vaticano en la biblioteca del Vaticano. O sea, tristemente el Imperio Romano, Nerón quemó todo, pero Dios hizo que sobreviviera su palabra. No, no puede ser acabado su palabra. El cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Voltaire quiso quemar la Biblia. También Hitler, también en Rusia, y, no, y Nerón y todos, pero los católicos romanos tienen los escritos más antiguos, salvo los rollos del Qumran, que gloria a Dios tú estuviste ahí y están en guerra y hay que orar por ellos, están en guerra ahorita. Pero por eso, porque ellos tenían el acceso a los escritos antiguos, sabían griego antiguo, sabían latín, sabían lenguas y sabían interpretar y cómo se llama hebreo, arameo, que son lenguas muertas. Bueno, hasta aí nada mais ficou. Então é isso, ou seja, são interpretações dadas já muito antigas e sim eram parte da, de pessoas da Igreja Católica, mas muitas delas têm valor, como fala a irmã Rebeca, muitos hinos que nós cantamos realmente foram escritos durante a época onde só existia a Igreja Católica, não? Principalmente hinos de Natal, por exemplo. Mas pronto, continuemos, para não sair do tema. Então, estes 4 seres viventes, o mais impressionante, a tarefa deles é cantar e adorar ao Senhor, ao Senhor Jesus, não é? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, que é Deus, não é? E é o que diz aqui, não é? E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Por isso, ainda eu estava a ver com alguns judeus messiânicos, né? Eles sempre falam o Kadosh, não é? Porque o que é a tradução de santo em hebraico, não é? Que é o que eles devem estar a cantar sempre. Bom, isso é um pensar, porque na verdade deve ser numa língua celestial. Não quer dizer que exatamente eles estão a cantar Kadosh, não é? Bom, os judeus pensam que sim, não é? Que essa é a língua, mas nós não sabemos, porque até nós vamos chegar aqui, e nós já tínhamos visto também antes, que diz que cada quem vai, pelo menos em um momento específico, cada quem vai adorar na própria língua, ou seja, nós na nossa própria língua, de todas as línguas, e vamos nos compreender. Isso não sei bem como vai ser, mas pronto, é porque já vamos ser transformados, não é? E depois disso, há quem pensa, mas aí eu não vou afirmar nada disso, não é? É que nós vamos falar uma só língua, mas se Deus já nos dá todo o entendimento, talvez não, talvez vamos ficar na nossa, não sabemos. Mas o importante é que vamos compreender, não é? E também é importante como Deus também gosta disso, porque está escrito mais uma vez, não é? Que cada quem vai adorar de toda tribo, língua e nação, não é? E Deus é que gosta disso e foi Deus quem criou as línguas. Então está bem. É uma maneira de adorar a Ele todas as línguas. Pronto. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, olha, davam glória e honra, não é? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E é algo, imagina, não é? Estes 24 anciãos aqui, não é? Quando aqui estes seres viventes dão a glória e a honra, não é?
ficam de joelhos, postram-se. Bom, não é só de joelhos, não é? Talvez é a cabeça no chão e jogam perante Deus as coroas, né? Vamos ver se mais ou menos assim, olha. Ui. Uhum. Tem uma imagem melhor. Acho que esta é a mesma. Olha, uma imagem antiga. Uhum. Ah, mas aqui está. A ver, Olha, imaginemos aqui, não é? Estes seres viventes, estes 24 anciãos, bom, aqui são mais, porque lá também fala, no outro capítulo, vamos ver alguns detalhes que aqui não diz, como jogam as coroas perante Deus, não é? Perante o Senhor, como diz ali. Mas pronto, muito bem, avancemos um bocadinho e, e por aí ficamos. Nós vamos avançar. Olha que já estamos no capítulo 5, graças a Deus. Esta parte aqui, este capítulo é o que mais gosto e é o... Bom, eu já repeti muitas vezes a palavra impressionante neste estudo bíblico, mas é porque eu fico realmente eh, maravilhado e perplexo às vezes, não é? Eu fico todo arrepiado quando imagino, não é? Ou tento imaginar, porque lá está. Esta é a tentativa de João de escrever o que ele presenciou. Y de Isaías, y de Ezequiel, y de Daniel, não é? Que não é fácil. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, novamente aqui ele, não é? Na destra, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Lembremos que numa das igrejas, já esqueci qual, para ser sincero, mas quem lembrar pode dizer, lá está escrito, o Senhor Jesus fala para João, não é? Que que ele vai escrever o nome de quem persistir, de quem for fiel, o nome dele no livro da vida, não é? E vamos ver isto do livro, né? Há quem diz que é outro livro, há quem diz que este é o mesmo livro. Também eu não vou brigar também por isso. Eu comentei, não é para ficar obcecado, né? Sino para tentar compreender e, e ter temor de Deus, não é? Porque estas coisas são assim muito santas, não é? Porque vamos ver o que é este livro e por que é importante este livro. Escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Agora não imagino como era este anjo, não é? Porque diz um anjo forte, era um anjo diferenciado, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É uma pergunta, não é? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, imaginemos nós próprios, se estivéssemos aí, nem conseguiríamos olhar para o livro. Não sei que tão, não sei se é porque desse livro saía muito poder ou alguma coisa assim forte, ou autoridade de Deus, que nem podias olhar para aquele livro, não é? Porque tem a ver com quem é digno, não é? E eu chorava muito, João, não é? Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, ou seja, ninguém era digno. Nenhum destes seres viventes, ou seja, seres que não têm pecado, não pecaram, porque sempre estão na presença de Deus, né? E mesmo assim, sem pecar, puros, mesmo assim, nenhum deles é digno. E menos nós, não é? Cheios de pecados, se aqueles seres celestiais que estão na presença mesmo, em frente do Pai, não é? E do Senhor Jesus, né? Da Trindade, do Espírito Santo, e
sem nem eles que estão na presença e não morrem, nem são destruídos, estando na presença do Pai, são dignos de nem olhar para aquele livro. E por isso João compreendia isto e ele chorava falando, né? E eu chorava muito. E disse-me um dos anciãos, dos 24 anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Lá está um dos símbolos dos seres viventes. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Esto já tínhamos visto, para que ninguém se fique confuso, nos capítulos passados, que é um símbolo da, da autoridade, não é? Do Espírito Santo, da autoridade de Deus, não é? Enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, ele é o único digno. E ainda tomou o livro da mão direita do Pai, né? Isso é importante para demonstrar que realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma autoridade, o mesmo poder e são dignos, não é? Porque ninguém tem essa ousadia, nem poder, nem autoridade para nem sequer olhar para o livro, só ele, não é? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, que importante, por isso nos insiste, e o apóstolo Paulo nos lemos que escrevia assim no versículo: eu nunca me canso de vos repetir as mesmas coisas. E imagino que o apóstolo Paulo escrevia isso porque já os irmãos das igrejas às vezes até ficavam cansados de ouvir sempre o mesmo, não é? E aí escrevia: eu nunca me canso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve muito, e nós vemos no Novo Testamento isto das orações dos santos. Por que é tão importante e por que escrevia o apóstolo Paulo tanto isso? Porque são cheias de incenso, ou seja, o incienso é algo importante, lembremos, no Antigo Testamento, do sacrifício no Santo dos Santos, das ofertas para Deus. Isso é o incienso que até nos Salmos fala que não chega até as narinas de Deus e é um cheiro agradável. Ou seja, para Deus, as orações dos santos é uma oferta altíssima que chega na presença dele, comparada com esta adoração celestial. Por isso, nós não compreendemos a magnitude e a importância da oração. Mas aqui está a dizer João, não é? Olha, a oração é o incienso puríssimo perante Deus mesmo em pessoa, lá no trono, não é? Onde ninguém é digno nem de olhar para o livro. Lembremos isto para quando tenhamos preguiça de orar. Não é para ter preguiça, é uma parte importantíssima para Deus. Pronto. E cantavam um novo cântico, lá está o que falávamos, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui vou fazer uma pausa, não é? Como vai ser essa hierarquia na Nova Jerusalém? Também eu não vou entrar nesse detalhe, porque não sabemos, mas lá diz, não é? Eles reinarão sobre a terra, reis e sacerdotes. Quem vai ser rei, quem vai ser sacerdote, também não sei. Mas é importante compreendermos que, como fala o apóstolo Paulo, que todas nossas obras perante Deus vão ter um galardão.
bom, aquelas que são dignas, né? Porque todas vão ser provadas por fogo. E sim, cada quem vai ter a sua própria coroa e cada quem vai ter uma recompensa diferente. Agora, dizer quem vai ter mais, quem vai ter menos, não sei. Até os apóstolos perguntavam para o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus repreendia a eles. O importante é estar naquele lugar. Isso é o mais importante. E vamos ver se consigo avançar mais um pouquinho. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais. Lá está, por isso nesta imagem, lá tem muitos, não é? Muitos. E dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, lá está, né? Todos que vão adorar. Também os que vão ser salvos, né? E milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas e a sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Ah, olha, já que aqui acabamos. E os quatro animais diziam amém. Lembremos que amém é uma palavra no hebraico que afirma, não é? Que seja assim mesmo, não é? Também tem um acróstico, não é? Tem um significado para os judeus que está muito vinculado a esta frase, que é o Senhor, o Rei dos Reis, é fiel, não é? E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos por sempre. Muito bem, vamos ficar por aqui. Então, lembremos que na próxima semana vamos ver o capítulo número 6. Que aqui começa a ficar já mais, assim, mais, algo mais sério, não é? Que acontece com a abertura dos primeiros 6 selos. E já começa mesmo a ver na Terra coisas, o final, não é? A destruição, depois vamos ver os cálices, vamos ver muitas coisas. E quem puder ler entre semana o capítulo 6, recomendo muito, para que não seja tão pesado e tão difícil a leitura durante a sessão, não é? Muito bem. Então, nos vemos para a semana. Um abraço para Oh, todos. aleluya, gloria a Paz. Dios. Boa semana, até domingo. Um abraço. Y un abrazo, feliz Día Internacional da Da Mulher. mulher. Todos os dias são dias das mulheres. Sí, hay que Amém. darle gloria a Dios. Hay que Amém. darle gloria a Dios, sí, por la vida y de las mujeres.